O título de corredentora é negado a Maria pela Igreja de Roma. Embora muitos tradicionalistas queiram, porque queiram, tornar Maria corredentora, o Papa desaconselha chamá-la dessa forma e, através de um documento oficial da Igreja Católica, não é recomendado que esse termo seja utilizado para se referir a Maria. O que vocês vão ver é um grande problema dentro do que a Igreja de Roma vem desenvolvendo. A propósito, já tenho falado em outras ocasiões como os dogmas marianos caminham de uma maneira inevitável para a corredenção de Maria. Mas, a partir do Vaticano II, a coisa mudou substancialmente. Então, nós podemos dizer que a Igreja de Roma hoje não é a mesma que surgiu no Concílio de Trento. Nós temos uma outra forma que é muito mais subversiva, muito mais moderada em relação a protestantes e outras religiões, e muito mais ecumênica, no pior sentido que essa palavra pode ter. Nós fizemos um vídeo há relativamente pouco tempo, onde falamos sobre o evento que aconteceu no Vaticano, envolvendo várias religiões. E o próprio Papa afirmou que existe um bem espiritual comum a ser buscado por todos os povos, incluindo adoradores pagãos, e isso está em franca consistência com o que foi desenvolvido no Vaticano II. Está, inclusive, no Catecismo Católico de 1992, como eu já mostrei também em live. Mas hoje eu vou fazer aqui uma coisa bastante diferente do que normalmente eu faço. Vou ler artigos. Hoje a gente não vai reagir a nenhum vídeo. Então, assim, é muito importante os irmãos estarem atentos. Eu aqui peguei algumas referências e a gente vai ler, não todas, mas passar por elas. Eu vou deixar os artigos aqui na descrição, caso você queira fazer uma leitura exaustiva deles. Mas aqui o primeiro artigo que eu queria mostrar é esse do site do Padre Paulo Ricardo, que fala justamente sobre a importância do dogma de corredentora e de medianeira de todas as graças de Maria. Olha o que o Padre Paulo Ricardo diz. Isso aqui é um artigo de 2016. E vocês já vão entender por que eu estou trazendo um artigo tão antigo aqui. Falávamos há pouco sobre a relevância das aparições de Maria para a vida cristã e de como os católicos devem interpretá-las segundo a imutável e incorrigível revelação divina. De fato, elas não têm a missão de acrescentar ou corrigir qualquer ponto da doutrina, mas de ajudar a Igreja a testemunhar mais profundamente os mistérios de Cristo, sobretudo quando estes mistérios parecem caducar em determinados contextos sociais marcadamente hostis à religião. Então ele está falando que a doutrina católica não muda, aquilo que todo católico vai admitir, mas que você deve ressaltar a importância de um dogma. E o Padre Paulo Ricardo vai fazer aqui uma ampla defesa do dogma da corredenção de Maria. Ele vai começar fundamentando a partir da aparição de Fátima, e eu não vou ler o artigo inteiro, né? Vou aqui me deter ao que eu acho que é mais impactante. Olha o que ele vai falar aqui abaixo. O Leão XIII, por exemplo, redigiu 13 encíclicas para ressaltar o valor da oração do Rosário. É de sua pena esta belíssima prece, na qual o grande pontífice pede que a Virgem restitua a tranquilidade da paz aos espíritos angustiados, apresse, enfim, na vida privada como na vida pública o retorno a Jesus Cristo, que no seu poder a Virgem Mãe, que outrora cooperou por seu amor no nascimento dos fiéis na Igreja, seja ainda agora um instrumento e a guardiã da nossa salvação. Olha, você vê Maria tendo um papel aqui na salvação. E ele vai acrescentar, não nos esqueçamos ainda das piedosas exortações de Pio XII, o Papa que, conforme contam algumas testemunhas, teria visto o milagre do sol nos jardins do Vaticano, ensinava. Se Maria, na obra da salvação espiritual, foi associada à vontade de Deus a Jesus Cristo, princípio de salvação, pode-se dizer igualmente que esta gloriosíssima Senhora foi escolhida para a Mãe de Cristo para lhe ser associada na redenção do gênero humano. Olha aqui, uma fala do Pio XII, um Papa que precede o Vaticano II. Isso aqui é muito importante. E ele vai mencionar que palavras semelhantes são encontradas também nas cartas de Pio X, Bento XV, Pio XI, João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. Então ele está aqui atestando que há uma continuidade dessa doutrina da corredenção de Maria na boca de papas, mesmo que sem que haja uma formalização sobre isso. E olha o que ele vai dizer abaixo. Com tantos papas escrevendo sobre esse assunto, já não se pode dizer ingenuamente que a mediação universal de Maria e o seu papel como corredentora sejam meras opiniões piedosas. O que ele está falando? Isso aqui é um dogma.
Embora a Igreja ainda não tenha se manifestado solenemente a esse respeito por meio de uma declaração ex cátedra, a sua notável presença nos documentos comuns dos Santos Padres leva-nos àquela obediência da fé, que também se aplica ao que propõe o magistério ordinário e universal, isto é, um ensino comum e universal de uma determinada doutrina pelo Papa e por todos os bispos espalhados pelo mundo. Ele vai fazer uma menção aqui ao Vaticano II. Olha o que o Vaticano II diz. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura sem interrupção, desde o consentimento que fielmente deu na Anunciação e que manteve inabalável junto à cruz até a consumação eterna de todos os eleitos. De fato, depois de elevado ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas com sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Cuida com o amor materno dos irmãos de seu filho, que entre perigos e angústias caminham ainda na terra até chegarem à pátria bem-aventurada. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Mas isto sempre se entende de maneira que nada tire nem acrescente a dignidade e eficácia do único mediador que é Cristo. Aí aqui, ó, o que ele vai falar? Não vou ler essa passagem inteira aqui para a gente ganhar tempo. Demonstrado o fundamento de nossa fé na cooperação de Maria, cooperação esta que se manifestou de modo singular com sua fé, esperança e ardente caridade na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. Tornam-se mais lúcidas as suas aparições, cujas mensagens resumem-se a maior fidelidade à religião cristã, ou seja, ao chamado à santidade. Maria nunca quer nada para ela. Ao contrário, a Virgem sempre direciona-nos para o seu Filho, a fim de que deixamos de ofendê-lo com nossos pecados. Maria fala com indiferença e a tibieza dos corações que já não dão espaço para Jesus. Mas a Mãe de Deus escolhe almas inocentes para livremente sofrerem pela conversão dos pobres pecadores. Maria, por meio da consagração que lhe fazem, instrui e protege seus filhos na batalha contra a serpente maligna, forjando-os no mesmo fogo no qual quis ser forjado o próprio Filho de Deus. Portanto, não há como negar as palavras de São Luís Maria Grignon de Montfort. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Olha só. Se você não está adorando o demônio, né, iludido pelo demônio, você reconhece Maria como alguém que tem um papel na salvação. Mas é tão o contrário, esta devoção só nos é necessária para encontrar Cristo, Jesus Cristo, amá-lo eternamente e fielmente servi-lo. Maria é realmente corredentora e medianeira de todas as graças. Aqui você vê o padre Paulo Ricardo afirmando isso, deixando isso aí muito claro. E aqui eu trouxe um artigo do Vaticano. Isso aqui é do site do Vaticano, do Vatican News. E esse aqui é um artigo de 2023, um artigo mais recente que a fala do padre Paulo Ricardo, mas a gente vai aqui olhar como que o Vaticano lidava com essa possibilidade aí da mediação de Maria. E olha que coisa curiosa. Aqui é dito, ó, temos resultado, entre outros, nesta série de programas sobre a mediação de Maria, que a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II não teve a pretensão de propor toda a doutrina acerca de Maria, nem de dirimir as questões ainda não totalmente esclarecidas pelos teólogos. Ou seja, ainda havia uma possibilidade de você ter várias posições sobre Maria sendo católico. Inclusive, ele vai dizer o seguinte, ó. Neste sentido, o número 54 esclarece que conservam por isso os seus direitos às opiniões que nas escolas católicas livremente se propõem acerca daquela que na Santa Igreja ocupa, depois de Cristo, o lugar mais elevado e também o mais próximo de nós. Então a gente vê que, assim, o Vaticano II, ele deixa em aberto como você pensa a figura da Virgem Maria. Embora você, antes dele, já visse papas afirmando Maria como corredentora. E assim, a Igreja Católica, como eu vivo falando para vocês, ela de muitas maneiras procura subverter as coisas utilizando malabarismos que fazem uma coisa parecer outra coisa, de maneira que eles dão a entender que estão sendo consistentes com a doutrina ortodoxa cristã. Então, assim, você vê o João Paulo II, em 1997, olha o que ele diz. O ensinamento da Igreja sublinha com clareza a diferença entre a mãe e o filho na obra da salvação, ilustrando a subordinação da Virgem, enquanto cooperadora ao único Redentor. O ensinamento da Igreja sublinha com clareza a diferença entre a mãe e o filho na obra de salvação, ilustrando a subordinação da Virgem enquanto cooperadora ao único Redentor. O que o João Paulo II está fazendo nessa fala? Exatamente o que eu trouxe. A Igreja Católica, para sustentar os seus dogmas, ela vai tentar afirmar o que é o certo. De fato, existe uma distinção entre Jesus e Maria. Mas, junto com o correto, ele vai afirmar o errado. Ou seja, Maria tem um papel na salvação, como cooperadora. Então, a gente vê que essa doutrina
de Maria como corredentora, ela já tem todo um desenvolvimento dentro da tradição católica. Mas você já tem a ambiguidade. A ambiguidade é uma coisa que qualifica a Igreja de Roma. Então a gente vai aqui falar sobre como o nosso Chicão, que ainda é meu papa favorito da ICAR, ele disse, e aqui abaixo no artigo você vai ver, mais recentemente o Papa Francisco chamou-nos a atenção para outro aspecto, afirmando que São Bernardo disse-nos que quando falamos de Maria, nunca são suficientes os títulos de louvor, mas eles em nada tocavam este seu discipulado humilde. Discípula, fiel ao seu mestre, que é o seu filho, o único redentor, jamais que reter para si algo do seu filho. Nunca se apresentou como corredentora, não, um discípulo. Então aqui a gente vê um papa indo numa direção diferente do João Paulo II, do Pio XII, dos papas que o padre Ricardo, do que o padre Paulo Ricardo mencionou. Então você vê que existem pessoas que sustentam a corredenção, e existem pessoas que não sustentam. E até agora, beleza, porque Roma não se pronuncia sobre o assunto de uma maneira clara. Pelo menos é o que o magistério ordinário diz. Mas o que mudou nesses últimos dias? E aí que vem o ponto central deste vídeo, para o qual eu preparei esse prólogo, que é um prólogo grande, mas que vocês vão entender como ele vai, uma vez mais, demonstrar como eu estou absolutamente correto na minha crítica a ICAR. Olha só o que aconteceu, gente. O Vaticano conclui que Maria não é corredentora com Jesus. Isso aqui é uma publicação do dia 4 de novembro, exatamente um dia antes da ocasião que eu gravo esse vídeo. Isso aqui é um site aleatório, não é um site católico, mas ele vai dizer que o Vaticano ele concluiu que Maria não é corredentora. Aí algum papista pode chegar e falar assim, Gabriel, você está pegando um site qualquer para abordar o que está acontecendo na Igreja de Roma. E já me precavendo disso, eu trouxe aqui o próprio site do Vaticano. Aqui não tem erro. Não tem como você falar que eu estou usando uma fonte enviesada, porque é o próprio Vaticano. E olha o que o Vaticano publicou. Deixa eu só pegar a data, não sei se é hoje ou ontem. Foi de ontem, 4 de novembro de 2025, às 11 horas. Mesmo dia que aquela outra notícia saiu. Mãe do povo fiel, não corredentora. O documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, aprovado por Leão XIV, esclarece os títulos a serem usados para Nossa Senhora. Pede-se também atenção especial para o título de Medianeira de Todas as Graças. Então você vê que o padre Paulo Ricardo, ele fala que Maria é medianeira e corredentora. E olha o que a Igreja Católica Romana fez. Negou o título de corredentora e diz que o título de medianeira de todas as graças tem que ser utilizado com cautela. Como que eu enxergo, enquanto protestante, essa atitude da Igreja Católica? Como uma atitude correta, no sentido de você minimizar a perspectiva sobre Maria, que é uma perspectiva em que esse papel da Virgem é hiperbolizado. Então a Igreja Católica ela cai numa mariolatria que é abominável à fé protestante. Mas chamar Maria de corredentora seria um erro a mais, do qual os papistas se esquivaram. Isso significa que eles deixam de ser hereges por conta disso? Não. Mas estou afirmando que é um acerto não terem avançado com essa doutrina. E o próprio título de medianeira de todas as graças é compreendido por eles como um título que tem que ser afirmado com ressalvas. Vamos dar uma lida aqui nesse artigo. Aqui vai fazer menção à nota doutrinária, que a gente vai abrir já já. E ela foi aprovada em 7 de outubro do ano passado. E veja bem o que o Vaticano notifica acerca dessa nota doutrinária. Dentro desse quadro positivo, o texto doutrinal analisa diversos títulos marianos, valorizando alguns deles e alertando para o uso de outros. Títulos como Mãe dos Fiéis, Mãe Espiritual e Mãe do Povo Fiel são particularmente apreciados pela nota. Então o católico ele pode usar esses títulos em relação a Maria. Já o título de corredentora, por sua vez, é considerado inoportuno e inconveniente.
O título de medianeira é considerável inaceitável quando assume um significado que é exclusivo de Jesus Cristo, mas é considerado precioso quando expressa uma mediação inclusiva e participativa e glorifica o poder de Cristo. Então, olha o que a Igreja Católica fez. Ela negou a corredenção e afirmou que é possível você chamar Maria de medianeira, desde que de maneira inclusiva. A gente precisa entender aquilo que eu vivo falando aqui na página, sempre que eu tenho a oportunidade de aprofundar as minhas críticas à Igreja Católica Apostólica Romana. Que a Igreja de Roma é uma igreja que ela se entende em uma união ontológica com Cristo. Então, a própria instituição igreja, nos seus sacramentos, nos seus bispos, nos seus clérigos, é o próprio Cristo. E Maria, obviamente, faz parte de Cristo. Logo, dentro da teologia católica, você pode falar que Maria é medianeira. O que já é um erro, tá? Porque nós, protestantes, negamos isso, abominamos essa doutrina, compreendemos que mediador é só Cristo. É um título exclusivamente de Cristo. Já a Igreja de Roma, com toda a sua jactância e suas sistematizações mirabolantes, vai dizer o seguinte: de fato, em um sentido só Cristo é mediador. Mas no sentido inclusivo, Maria pode ser medianeira. O que os tradicionalistas queriam? Eles queriam elevar o papel de Maria. Só que essa elevação simplesmente não aconteceu. O que mostra que a Igreja de Roma é uma metamorfose ambulante. Eu posso dizer que a batalha está perdida definitivamente para os tradicionalistas nesse aspecto? Eu entendo que o tradicionalismo como um todo é um projeto, é uma iniciativa falida, a julgar os ventos que sopram dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a Igreja de Roma, ela é uma metamorfose ambulante. Então o que ela está dizendo hoje, ela pode dizer o contrário daqui a uma década, daqui a um século. Só que, sabe qual é o problema disso? Uma demonstração clara e irrefutável de que o fundamento do catolicismo romano é falso. E para finalizar esse react, gente, eu vou aqui abrir a própria nota do Vaticano. Essa nota foi publicada ontem, dia 4 de novembro. E eu não vou ler a nota inteira, eu dei uma lida nela antes de fazer esse react, e vou ler com vocês a partir do parágrafo 19, que é aquilo que mais nos importa, no meu entender. Olha o que é dito. Na sessão ordinária de 21 de fevereiro de 1996, o prefeito da então Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger, diante da pergunta se era aceitável a petição do movimento Vox Populi, Maria, não sei ler isso aqui, vocês me desculpem, gente, para uma definição do dogma de Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças, respondeu em seu voto particular. Negativo. Olha só, 1996. O significado preciso dos títulos não é claro e a doutrina neles contida não está madura. Uma doutrina definida de fé divina pertence ao depósito da fé, ou seja, a revelação divina vinculada na Escritura e na tradição apostólica. A gente pode falar que isso aí está na Escritura e na tradição apostólica? De maneira alguma. O Papa está aqui afirmando, o Papa não, digo, o Joseph Ratzinger, na época ele era cardeal, depois viria a ser Papa, está falando de maneira consistente aqui. Desta maneira, não se vê em modo claro como a doutrina expressa nos títulos esteja presente na Escritura e na tradição apostólica. Mais adiante, em 2002, expressou publicamente sua opinião contrária a este título. Tá falando do Ratzinger. A fórmula corredentora distancia-se em demasia da linguagem da Escritura e da patrística, e, portanto, provoca mal-entendidos. Tudo procede dele, como dizem sobretudo as cartas aos Efésios e aos Colossenses. Maria é o que graças a ele. Graças a ele. A palavra corredentora obscurecia essa origem. O cardeal Ratzinger não negava que houvesse na proposta de uso deste título boas intenções e aspectos válidos, porém sustentava que era um vocábulo equívoco. Então você falar que Maria é corredentora é um vocábulo equívoco. Um cardeal falando isso. Vamos continuar, que a coisa piora, tá? Parágrafo 20. O então cardeal mencionava as cartas aos Efésios e aos Colossenses, onde o vocabulário utilizado e o dinamismo teológico dos hinos apresenta de tal modo a centralidade redentora única e frontalidade do Filho encarnado, que resta excluída a possibilidade de agregar outras mediações. Porque toda espécie de bênçãos espirituais nos são dadas em Cristo,
porque por ele somos filhos adotivos, e nele fomos agraciados. Pelo seu sangue temos a redenção, e ele derramou sobre nós a sua graça. Nele fomos escolhidos como sua herança e estávamos predestinados. Olha aqui, que coisa impressionante, né? Igreja Católica falando de predestinação, falando de exclusividade de Cristo, mostrando que há, mesmo com todos os erros dentro da ICAR, uma afirmação de que Cristo é algo absolutamente único. E ele vai continuar. E Deus quis nele fazer habitar toda a plenitude, e por ele, para ele, reconciliar todas as coisas. Semelhante louvor sobre o lugar único de Cristo convida a situar qualquer criatura num lugar claramente receptivo, bem como a uma religiosa e delicada cautela na hora de colocar qualquer forma de possível cooperação no âmbito da redenção. Então aqui ele está, nesse parágrafo, ele está admitindo que Cristo é único, e se você usa o título de corredentora, você eclipsa isso, e você abre precedente para vários erros. Parágrafo 21 vai dizer: o Papa Francisco expressou, ao menos por 3 vezes, sua posição claramente contrária ao uso do título de corredentora, alegando que Maria jamais quis reter para si algo do seu filho. Nunca se apresentou como corredentora. Olha que coisa impressionante, né? Isso aqui é uma mariologia consistentemente bíblica. Porque onde na Bíblia você vê Maria se afirmando como corredentora? E eu acrescento contra a Igreja de Roma. Onde que Maria ela dá algum indício de que ela nasceu sem pecado? Que ela foi assunta ao céu? Que ela tem os papéis que os papistas lhe dão? Não existe também. Então aqui, o Papa Francisco, pasmem, ele está correto. Está absolutamente correto. Ó, essa frase aqui é perfeita. Ó. Nunca se apresentou como redentora. Não, discípulo. Isso aqui é Bíblia. Então você vê que ainda há lapsos de lucidez dentro da Igreja de Roma, pelo menos em algumas afirmações. Isso não tira em nada as minhas críticas a Roma. Só estou sendo honesto com o que é apresentado. A obra da redenção foi perfeita e não necessita de acréscimo algum. Por isso, Nossa Senhora não quis tirar nenhum título a Cristo. Ela não pediu para ser uma quase redentora ou corredentora, não. O Redentor é um só e este título não se duplica. Olha só que coisa impressionante, né? Cristo é o único Redentor. Não existem corredentores com Cristo. Olha que coisa impressionante, gente. Eu fico imaginando os tradicionalistas lendo isso aqui. Os tradicionalistas que eles são ultra-marianos. Ultra-mariólatras, melhor dizendo. Eles querem colocar Maria junto com Cristo porque querem dar para ela o louvor que é de Cristo. Porque o sacrifício da cruz, oferecido com coração amante e obediente, apresenta uma satisfação superabundante e infinita, se bem que nós possamos prolongar no mundo seus efeitos. Nem a Igreja nem Maria podem substituir ou aperfeiçoar a obra redentora do Filho de Deus encarnado, que foi perfeita e não necessita de acréscimos. E por fim, gente, eu sei que eu tô lendo muita coisa, algumas pessoas se incomodam com esse tipo de vídeo, mas é importante vocês aprenderem a fazer isso aqui que eu tô fazendo. Porque você quer refutar a Igreja de Roma, você tem que ler os documentos da Igreja de Roma, tem que ler o que o próprio magistério romano diz de si. Aí você vai constatar com perfeição aquilo que eu vivo dizendo, que a Igreja Católica cai em contradição, que ela não tem nenhuma consistência em si própria, e que esses apologistas de internet são tudo malucos, falam do que não sabem, ficam citando a patrística de maneira totalmente equívoca, falando um monte de besteira, vão tentar dizer coisas que hoje ninguém mais acredita na Igreja Católica. Quando eu digo ninguém, é papas, é cardeais, é parte do magistério, e ficam nisso, ficam nessa verborreia. Parágrafo 22, para a gente fechar, diz o seguinte, ó, levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Este título corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo, e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, pois não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar. Quando uma expressão requer muitas e constantes explicações para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. Neste caso, não ajuda a exaltar Maria como primeira e máxima colaboradora na obra da redenção e da graça, porque o perigo de obscurecer o lugar exclusivo de Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem por nossa salvação,
único capaz de oferecer ao Pai um sacrifício de valor infinito, não seria uma verdadeira honra à mãe. Com efeito, ela, como serva do Senhor, orienta-nos para Cristo e pede-nos para fazer o que ele vos disser, que é até uma menção às bodas de Caná. Com isso a gente finaliza esse vídeo, gente. Fica muito claro como que os tradicionalistas são um bando de malucos, especialmente esses da internet, que atacam o protestantismo como se a igreja deles fosse a única e verdadeira igreja, quando a gente olha para o magistério romano, ele vai numa direção completamente oposta. Então, meus amados irmãos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu like, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.